Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e agora nós falaremos sobre soluções da equação de Laplace. Soluções da equação de Laplace. Ok, e o que a gente tem nesse caso? Em coordenadas a equação de Laplace, ela diz o seguinte, né? Que o Laplaciano do potencial escalar ele é igual a zero. Isso aqui pode ser representado em coordenadas cartesianas, esféricas, cilíndricas e qualquer sistema de coordenadas, né? Os mais comuns que você vai encontrar são esses três, né? Então, os sistemas mais comuns são em coordenadas cartesianas. Então, em coordenadas cartesianas, eu tenho que esse potencial ele vai ser função de x, y e z. Sempre é função de três variáveis, né? E aqui, em coordenadas cartesianas, é função de x, y e z. E o Laplaciano do potencial vai ficar o Laplaciano em coordenadas cartesianas, que é segunda derivada com relação a x, mais segunda derivada com relação a y, mais segunda derivada com relação a z. Isso aplicado no potencial como função de x, y e z. Então, eu vou lidar aqui com uma equação, né, de segunda ordem com essas três derivadas parciais de φ, né? Bom, a gente também pode... vou subir isso aqui mais um pouco. Subir isso aqui mais um pouco. Vou colocar agora aqui em coordenadas. E você pode também ter a equação de Laplace, né, em coordenadas esféricas. Em coordenadas esféricas, o potencial ele vai ser função de r, θ e φ. E aí a gente tem que isso aqui vai ser igual a 1 sobre r quadrado, derivada com relação a r, de r quadrado, derivada com relação a r, mais 1 sobre r quadrado, seno de θ, derivada com relação a θ, seno de θ, mais 1 r quadrado, seno ao quadrado de θ, vezes derivada com relação a φ. Isso aqui tudo vezes r, θ, φ igual a zero. E por último, eu posso escrever a equação de Laplace em coordenadas cilíndricas. E aí eu tenho 1 sobre ρ, derivada com relação a ρ, de ρ, derivada com relação a ρ, mais 1 sobre ρ ao quadrado, segunda derivada com relação a φ, mais segunda derivada com relação a z. Esse é o Laplaciano em coordenadas cilíndricas. Isso aplicado, né, num potencial que é função de ρ, φ e z.
Isso aqui igual a zero. Então, essas três equações que a gente vai trabalhar, né? É a mesma equação, mas escrito em três sistemas de coordenadas diferentes, né? E na hora de resolver, obviamente que vai ser completamente diferente a solução, porque as equações ficam diferentes quando eu troco o sistema de coordenadas, né? Uma coisa que é importante dizer ainda é o que são funções harmônicas, né? Então, você já deve ter ouvido falar muito em funções harmônicas. E o que são funções harmônicas? Bom, para a gente aqui, a definição de funções harmônicas para a gente é o seguinte: elas são as soluções da equação de Laplace. São as soluções da equações de Laplace. A gente vai ver que, por exemplo, em coordenadas cartesianas vão aparecer seno e cosseno, né? Que são funções harmônicas. Quando for coordenadas esféricas, vão aparecer os harmônicos esféricos e assim por diante, né? Então, para a gente aqui, funções harmônicas significa as soluções da equação de Laplace. As soluções da equação de Laplace são conhecidas como funções harmônicas. O que mais que a gente tem? Então vamos falar sobre as propriedades gerais de funções harmônicas. Então, quais são as propriedades gerais de funções harmônicas? Então, primeira coisa, né? Se esse potencial φ é a solução da equação de Laplace em V com contorno S, né? Então pensa numa esfera, né? Todos os pontos da esfera V, só os pontos da casca esférica, né, da superfície esférica que contém a esfera é S. Ok, então o que acontece se isso aqui é a solução da equação de Laplace? Então a gente vai ter o seguinte, ó, a integral de superfície do gradiente de φ, a integral de superfície do gradiente de φ vai ser o quê? A gente pode usar aí o teorema de Gauss, né? Então, tá assim, pelo teorema da divergência, ou teorema de Gauss, né? Pelo teorema de Gauss, eu tenho que, em vez de fazer uma integral de superfície fechada, eu faço uma integral de volume aberta. Só que no lugar do vetor, eu tenho que colocar o divergente do vetor. E eu faço uma integral de volume. Só que o divergente do gradiente é o laplaciano. Então, essa aqui é a integral de volume do laplaciano do potencial escalar integrado no volume. Só que se
isso daqui é solução da equação de Laplace, então o laplaciano de φ é igual a zero. Logo, né, se eu somar 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, né, infinitas vezes vai dar zero. Ok? Então a gente chega nessa propriedade, né, que a integral de superfície do gradiente da solução da equação de Laplace. Então, se φ é a solução da equação de Laplace, a integral de superfície do gradiente dessa função é igual a zero. Bom, tem uma outra propriedade que é geral, né? Há uma propriedade geral na eletrostática. Essa aqui já não tem, essa eu estou colocando como comentário, né? Não tem nada a ver com o fato do potencial ser uma solução da equação de Laplace, né? Essa propriedade geral na eletrostática, ela diz que se eu faço integral de linha, né? Que é a integral de linha do gradiente do potencial, né? A gente fez a integral de superfície, né? Mas que é a integral de linha? Aí eu posso fazer de novo. Agora eu posso fazer o teorema de Stokes, na verdade, né? Eu tenho um caminho fechado, né? C que envolve uma superfície S. Então, em vez de integrar só no contorno, eu integro em toda a área, né? Toda a superfície S aberta. E aí eu vou ter o rotacional do vetor. Só que a gente viu que, bom, isso aqui nada mais é do que menos o campo elétrico. E a gente viu que o rotacional do campo elétrico ele é igual a zero. Então quer dizer que isso aqui vai ser igual a zero. Então tem uma propriedade que é geral da eletrostática, né? Não é uma propriedade que diz que se eu tenho a integral de linha do gradiente, né, do potencial num caminho fechado, ela vai ser o quê? Ela vai ser igual a zero. Isso aqui é geral, né? Não tem nada a ver com o fato de ele ser solução da equação de Laplace, né? Mas, além disso, o potencial, se ele é a solução da equação de Laplace, ele também obedece a essa propriedade. Se a integral de superfície do gradiente dele é igual a zero. Então, essa é a primeira propriedade. São 4 propriedades que a gente vai ver, tá? Segunda propriedade. Bom, antes de fazer a segunda propriedade, vamos ver o seguinte: o divergente de uma função escalar A, gradiente de uma função escalar B, menos uma função escalar B, gradiente da função escalar A, o que isso vai dar? Bom, vai ficar o divergente da soma é a soma dos divergentes. Então vai dar o divergente de A, gradiente de B, menos o divergente de B, gradiente de A. Isso aqui na verdade eu poderia ter colocado ali em cima, né? Vou colocar assim. Ok. E a gente pode fazer cada um deles separado, né? Quem é isso aqui? Vai ficar derivada do primeiro
que fica gradiente do primeiro, escalar gradiente de B. Gradiente do primeiro pelo segundo, né? Esse é o primeiro e esse é o segundo. Derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro pela derivada do segundo, que vai ficar o divergente do gradiente. Menos... Aí aqui é tudo a mesma coisa, né? Só que onde era A vai ficar B. Então vai ficar gradiente de B, escalar gradiente de A, mais B, divergente do gradiente de A. Então isso vai dar gradiente de A, escalar gradiente de B, mais A, isso aqui é o que? É o laplaciano de B, o divergente do gradiente é o laplaciano. E aqui menos menos aqui e menos aqui, né? Fazer o sinal nos dois. Então eu tenho menos o gradiente de B, escalar gradiente de A, menos B laplaciano de A. Então eu posso cortar esses dois caras aqui, porque eu posso permutar esses dois aqui, né? O produto escalar você pode permutar. Então isso aqui no final das contas vai ser igual a laplaciano de B menos B laplaciano de A. Ok. E aí, considerando uma esfera, de raio R, né? Então tem esse volume aqui da esfera, né? Uma esfera maciça aqui. Ou melhor, considerando toda a esfera, todos os pontos da esfera internos, né? Que eu quero dizer. Essa superfície, na verdade, é uma superfície imaginária, né? Mas o que eu quero dizer é que o V é considerando os pontos internos e da superfície, todos, né? E o S é considerando só os pontos da superfície. E aí, pelo teorema de Gauss, o que a gente vai ter? Integral de volume de... Vou pegar isso aqui, ó. Copiar, colar, colocar aqui. E aí a gente vai ter o seguinte, isso daqui, ó, é isso daqui. Então eu vou dar uma afastada para cá. Vou dar uma encolhida também, né, para poder caber melhor. E aí eu vou pegar isso aqui e levar para lá. Copiar, colar, e eu vou fazer uma integral aqui de volume. E aí eu posso usar o teorema da divergência, né? Então, em vez de fazer integral de volume, eu posso fazer a integral na superfície da esfera, superfície fechada, né? E aí, aqui vai virar A gradiente de B menos o B gradiente de A. Isso aqui agora vira uma integral de superfície, né? Então, isso é chamado teorema de Gauss, ou teorema da divergência, né? E aí o volume é o volume de uma esfera e o S é a superfície da superfície esférica. Agora eu vou copiar tudo isso aqui e vou tirar aquela parte do meio ali, da dedução, né? E vou colocar só o que interessa. Então vou apagar isso aqui. Vou trazer isso aqui para cima. Ok? Isso daqui é chamado como... Isso aqui é conhecido... Essa identidade que a gente acabou de deduzir é conhecida como identidade de Green.
temos a identidade de Green, né? Ou de Green. Então, a identidade de Green é essa daqui. Então, vamos aqui. Ok. Partindo da identidade de Green, a gente pode fazer o seguinte: se o B é igual ao potencial, né, onde ele é a solução da equação de Laplace, né, e o A é igual a 1 sobre módulo de R com essa função, né, é conhecida como função de Green. Ok? Vírgula. Então eu vou fazer essas duas substituições aí, né? Tem duas funções escalares. Essa aqui é uma função escalar, essa aqui é uma função escalar, que eu vou substituir lá na equação. Então vai ficar, vou copiar toda ela aqui, a identidade de Green, e substituir o potencial e a função de Green. Então, ok, a gente tem que, no lugar de A, vai entrar 1 sobre R, né? E no lugar de B, vai entrar φ. No lugar de B, φ. No lugar de A, 1 sobre R. No lugar de A, 1 sobre R. No lugar de B, φ. No lugar de B, φ. No lugar de A, 1 sobre R. Ok? Bom, em aulas anteriores, a gente já fez muitos desses cálculos aí, né? A gente viu que, por exemplo, em aulas anteriores, nós vimos que o Laplaciano de 1 sobre R, ele era igual a menos 4π delta de Dirac de R, né? Então, isso aí vai aparecer aqui, ó, né? Então, outra coisa que a gente viu em aulas anteriores foi que o gradiente, né, que aparece o gradiente de 1 sobre R, ó, nós vimos que o gradiente de 1 sobre R, ele é igual a menos, eu não vou fazer isso que a gente fez aqui várias vezes, né? Você deduziu essas coisas aqui mais de uma vez em aulas anteriores, é só você voltar em aulas anteriores que você vai ver, tá? Essas duas equações estão deduzidas aqui em aulas anteriores, então a gente fez isso aqui, já usou em várias expressões, que a gente está enjoado de saber, essas duas aqui a gente viu bastante, né? Tá? Volta em aulas anteriores que você vai ver isso aí deduzido detalhadamente. Outra coisa aqui é que de cara a gente vê o seguinte, ó. A gente sabe que se o φ é a solução do Laplaciano, então o Laplaciano de φ é zero. Então, o que sobra? Integral de volume, então vou fazer aqui, né? Aqui zerou, né? Então não tem mais isso. Esse menos aqui eu posso jogar para fora. E eu vou ter aqui φ de R. E isso daqui é isso daqui, né? Então só substituir aqui. Eu vou copiar. Não vou copiar porque vai vir com a cor vermelha, né? Eu vou botar aqui, ó. O menos vai fazer jogo de soma com esse menos aqui, vai dar mais.
O 4π eu já posso jogar fora da integral. E sobra aqui dentro o delta R, né? Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que delta R, zero, ou seja, onde tiver o R eu vou substituir por zero. E a outra integral, eu posso dizer que a integral da soma, né, é a soma das integrais, né? Bom, essa integral, quando eu faço integral de superfície, né? Bom, vamos primeiro fazer aqui, deixar tudo, né? Depois a gente faz. Aqui vai ficar a integral. Aqui vai ficar a integral da soma e a soma das integrais. Então vai ficar aqui o gradiente. Integral de superfície, né? Se eu estou fazendo a integral da soma, é a soma das integrais. E o outro menos integral de φ no lugar disso aqui, entre isso aqui, né? Então, vem o menos para fora, esse menos com menos fica mais, fica R chapéu sobre R quadrado, deixa eu tentar trazer mais para cá, deixa encostado. Eu vou encostar isso aqui. E agora dá para colocar aqui integral de superfície. Ok. Muito legal. Né? Que integral de superfície, né? Ninguém fala nada. Ok, agora está certinho, né? Então, o que eu posso fazer aí? Bom, a integral de superfície, ela é feita só na superfície. É quando Rzinho é igual a Rzão. Então, eu tenho que substituir esse valor. Mas antes disso, a gente pode ver logo esse lado aqui. Eu tenho, então, aqui 4π. Quando eu integro, o que o delta faz? O delta simplesmente vai selecionar, né? Ele vai pegar o R e vai trocar por zero, né? Então, o que eu vou ter no final das contas é que quando fizer a integral, simplesmente ele seleciona essa função aqui, né? Só que ele seleciona ela na posição zero. Então, o resultado disso aqui simplesmente é potencial em zero, ou seja, na origem, né? Lembra que eu estava fazendo isso aqui numa esfera. Então, estou pegando isso aqui no centro isso aqui é o potencial no centro da esfera. Aqui, como eu estou em S, o R é o Rzão, a raio da esfera. Então, 1 sobre R, integral de superfície do gradiente. Lembra que eu falei que eram 4 propriedades, né, das funções harmônicas? A gente está em qual propriedade aqui? A gente está na segunda, né? Só que a primeira é exatamente o seguinte, ó. A integral de superfície do gradiente sempre é igual a zero. Então, se eu tenho uma função harmônica, aí eu volto para a primeira propriedade, ó. Isso aqui é zero. Primeira propriedade que a gente mostrou lá anteriormente. E aqui mais. E agora eu vou fazer esse integral aqui, né? Então vai ficar 1 sobre R quadrado, vem para fora, né? Que é o raio nessa posição. Integral de superfície fechada, né? Quem é o elemento de área aqui, ó? Se eu pegar bem aqui, o elemento de superfície aqui, ó, ds, fiz ele tudo torto, né? Ele é perpendicular, sempre perpendicular à superfície. Então ele tem módulo ds e a direção dele é radial. Então aqui vai ficar R chapéu, escala R chapéu dá 1,
Então sobra o potencial ds, ok? Aqui essa integral é feita só na superfície, né? Então aqui também o único lugar que eu vou ter é a superfície, né? Certo? Ou melhor, deixa eu colocar assim, R, né? Só que esse R aqui são todos os valores que estão só na superfície, né? Que na integral fica subentendido isso. Quando não for na superfície vai zerar, né? Ok. Então eu posso escrever o seguinte, ó. Passar esse 4π para o outro lado dividindo. Eu vou ter então que potencial no centro da esfera, ele é a integral do potencial na superfície dividido pela superfície. 4πr² é a superfície da esfera, né? Isso aqui é como se fosse um somatório, né? Onde ds são os pesos e a soma dos pesos é a área, que é 4πr². Ora, quando eu pego um valor, multiplico pelos pesos, divido pela soma dos pesos, isso é o que a gente chama de média, né? Então isso aqui é a média do potencial em S. Então a gente conclui que, na verdade, o potencial no centro de uma esfera é igual à média do potencial na superfície dessa esfera. Então, essa é a segunda propriedade das funções harmônicas. E aí a gente vai para a terceira propriedade. E a terceira propriedade afirma o seguinte, ó: as soluções da equação de Laplace são funções harmônicas sem singularidades. Como é que eu posso colocar uma singularidade? Colocando um delta, né? Um delta vai aparecer quando tiver uma carga pontual, né? Uma carga pontual, né? Então não tem nenhuma singularidade. É aquela equação normal lá, né? O Laplaciano de φ igual a zero, né? Então não tem nenhuma singularidade lá naquele caso, né? Ou seja, quer dizer que o Laplaciano de φ igual a zero. Então a gente está partindo disso aqui, dado isso, né? Vou ter que colocar assim, né? Dado que as soluções, ok, se φ, desculpa, é solução, se φ é solução da equação de Laplace, numa região podemos colocar qualquer ponto de mínimo nessa região no
centro de uma esfera. Ok? Então, se eu estou aqui numa região, qualquer ponto que eu tiver que seja um ponto de mínimo, eu posso colocar ele no centro de uma esfera. Quando eu coloco ele no centro de uma esfera, o que a gente vai ter? Ok, podemos colocar qualquer ponto de mínimo nessa região no centro de uma esfera. Deixa eu colocar melhor. Se φ é a solução da equação de Laplace numa região, podemos colocar qualquer ponto de mínimo. Vou dar um nome para esse ponto de mínimo, né? Digamos que o ponto de mínimo é R0. Qualquer ponto de mínimo R0 nessa região no centro de uma esfera. Então, eu poderia fazer assim, ó, desenhar uma esfera, onde aqui, digamos que minha região é essa aqui, né? Então, esse aqui é o meu volume, esse aqui é o meu S, eu estou calculando, vou calcular resolver minha equação de Laplace aqui dentro. Só que aí eu digo o seguinte, ó, eu tenho um ponto mínimo. Aí tem esse ponto aqui é o ponto mínimo. Ok, então eu vou lá e faço o centro é o ponto mínimo. Eu vou lá e faço um círculo aqui, uma esfera ao redor disso. Ok. E aí, só que o que a gente viu? Que se esse aqui está no centro da esfera, então quer dizer que isso significa que o potencial... eu tenho essa esfera aqui que eu vou chamar de S', e esse volume aqui V'. Então significa o seguinte, ó, o potencial em R mínimo, ele vai ser o quê? Ele vai ser a média, né? Deixa eu trazer isso para cá. Eu vou ter a média dos potenciais em S'. Agora o que acontece? Isso aqui é falso sempre, né? Porque imagina o seguinte, ó. Vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. E eu vou tirar a média. O que isso vai dar? Vai dar 1 mais 2 aqui, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, que vai dar 15, né? Eu tenho 5 caras aqui, dividido por 5 dá 3, quer dizer que a média, ela vai ser sempre o quê? Ela é sempre maior do que o mínimo. Então, significa que sempre vai ter um valor aqui que é menor do que a média, né? Sempre que eu tiro uma média, se eu pego vários pontos e tiro uma média, sempre um dos pontos é igual ou menor do que a média. Sempre vai existir um ponto menor ou igual à média, né? Então, sempre existirá um ponto em que... Isso é uma propriedade da média, né?
Isso é mostrando aqui a propriedade da média. Ou seja, sempre vai existir um ponto em que o potencial é menor do que ou igual à média. Se ele for menor, então esse aqui não é o mínimo. Então esse aqui não é o mínimo. E se ele for, porque isso aqui é a média. E se ele for igual, esse também não é o mínimo, porque esse aqui é igual a ele. O mínimo é o mínimo, né? Então significa que isso garante que não existe nenhum ponto de mínimo aí dentro. Fazendo o mesmo raciocínio, né, podemos provar analogamente, né, por um argumento não existe máximo, não existe um ponto de potencial máximo, por um raciocínio análogo, por um argumento análogo. Mesma coisa, né? Se eu considerasse que o ponto de vista mínimo é máximo, mas sempre vai existir um ponto aqui em cima que ele vai ser o quê? Maior do que ou igual à média, porque a média já fala, é a média. Ela não é mínimo nem é máximo. Então sempre vai existir um ponto aqui que ou é igual ou é maior. Então esse, se ele é maior ou igual, então esse não é o máximo. Então isso vale para qualquer ponto que eu considerar, sempre vai ter, vou fazer uma esfera, sobre essa esfera, né, se o ponto for de mínimo, eu provo que o mínimo vai estar na esfera. E se ele for de máximo, eu provo que o máximo está na esfera. Então é sempre uma contradição. Como isso vale para todos os pontos, então quer dizer que nenhum ponto é mínimo nem é máximo. Então não existe pontos de mínimo e máximo. Opa, aqui é o Laplaciano. Dentro dessa região. Tá? Bom, se a gente lembrar lá de Física 3, né? Lembra que tinha aqueles problemas, né? Que você colocava uma carga positiva aqui, né? Uma carga positiva. Aí colocava uma carga positiva aqui. Tinha uma carga Qzão, uma Qzinho. Se eu deslocar para cá, ele está em equilíbrio, porque ele ficou oscilando, né? Mas se eu deslocar ele para cá, ele vai embora, né? Então lembra que... Por quê? Porque isso que gera um potencial, isso que gera um potencial. E o que é... Por que aqui ele ficava em equilíbrio? Porque ele estaria num potencial que garante que a carga... Que alguma coisa esteja no equilíbrio estável, é que ela esteja no potencial mínimo. Então, potencial mínimo, né, numa posição de potencial mínimo, né, isso aqui, né, o potencial mínimo na posição do potencial mínimo. Então, essa aqui é a posição de equilíbrio estável. Então, o que está dizendo aqui no final das contas é que não existe equilíbrio estável eletrostático exclusivamente devido às interações entre cargas eletrostáticas. Porque aqui a gente vai considerar só a interação entre cargas eletrostáticas, a gente não está considerando outras forças nessa equação, né? Então, nesses problemas que a gente vai resolver, então existe a seguinte afirmação: não
existe pontos de mínimo para funções harmônicas na região V, onde estamos resolvendo a equação de Laplace. Essa afirmação é equivalente a isso, é equivalente a dizer o seguinte: não há equilíbrio eletrostático devido exclusivamente equilíbrio eletrostático estável, né? Equilíbrio estável, tá? Se não é equilíbrio, não há equilíbrio. Vou colocar esse eletrostático mais para cá. Não há equilíbrio estável eletrostático devido exclusivamente às interações entre cargas eletrostáticas. Isso aqui é conhecido como teorema de Earnshaw. Deve ser conhecido como teorema de Earnshaw. Ok? Então, esse é o teorema de Earnshaw. E aí você pode pensar, né? Bom, você tem um monte de elétrons, ó. Tem aqui uns elétrons. E junto a esses elétrons, eles vão se repelir, né? Tem um monte de elétron aqui, ó. Eles vão se repelir e vão embora, né? E nunca vão atingir o equilíbrio eletrostático. Certo? Nunca vão chegar no equilíbrio estável. Por outro lado, né, se esses elétrons são elétrons livres dentro de um condutor, eles rapidamente migram para a superfície, né? E aí eles param e ficam em equilíbrio, né? Só que nesse caso, né, os íons do condutor fornecem forças adicionais que permitem
o equilíbrio eletrostático. Por que elas atingem o equilíbrio eletrostático? Porque não há interação só entre as cargas. Há interação também entre as cargas, entre os elétrons e os íons, né, que formam o condutor. Então essas forças adicionais que permitem com que essa distribuição ela atinja o equilíbrio. Mas se eu deixar só as cargas aqui, sem nenhuma outra força adicional, elas não conseguem, não tem nenhum arranjo que eu faça que elas sozinhas, só as cargas, só sem nenhuma outra força externa, elas atingem o equilíbrio. Isso é impossível. Mas eu vou pegar algumas cargas aqui, vou fazer um arranjo e com esse arranjo elas vão ficar em equilíbrio. Isso não vai acontecer. Você precisa de alguma força externa, né? de alguma força adicional. É isso que diz o teorema de Earnshaw, né? Ok, então vamos para o último, né? A última propriedade das funções harmônicas, né? Então, se o potencial, né, é uma função harmônica, seja uma solução da equação de Laplace, harmônica em V, então o mínimo e o máximo só podem estar na fronteira S. Ora, a gente viu que o mínimo ele não se encontra em V. Na fronteira não tem problema, né? Porque se eu estou na fronteira, se eu estou aqui, eu posso sempre fazer uma esfera aqui, né? Mas se eu estou na fronteira, aquilo não vale, porque eu não tenho como fazer uma esfera aqui, ó, porque eu já estou indo para fora. Então, não é, ou seja, na fronteira eu posso ter máximos e mínimos. Então, se os máximos e mínimos não estão aqui dentro, onde é que eles estão? Eles só podem estar na fronteira. Tranquilo? Né? Então é meio óbvio, né? Se o mínimo não está dentro, que é impossível, aqui ele pode estar, porque eu não posso aplicar aquela propriedade. Então, mas é uma coisa óbvia, se ele não está dentro, ele só pode estar na fronteira, os máximos e mínimos. Ok, e aí, aqui que vem a quarta, né? Se o potencial ele é constante na fronteira, ele é uma constante C, ele é constante na fronteira, o que acontece? Então, o que vai acontecer? Bom, o valor mínimo só pode estar na fronteira e o valor máximo só pode estar na fronteira. Isso significa, se aqui é constante, né, significa que o valor mínimo é igual ao valor máximo, né? Então, φ máximo está no R máximo que está na fronteira. Ou melhor, isso aqui é uma conclusão do anterior, né? Porque aqui a gente tinha concluído o seguinte, ó, que o φ
o potencial máximo e o potencial mínimo estão na fronteira. Ok. Se a fronteira inteira tem o mesmo potencial constante, né? A Terra, que é a fronteira inteira, ou seja, toda a fronteira vai ter potencial zero. Então, se a fronteira tem um potencial constante, se eu tenho o mesmo potencial constante para toda a fronteira, então o potencial máximo é igual ao potencial mínimo, né? Porque, como eles estão na fronteira eu tenho um único valor, então o potencial máximo é igual ao potencial mínimo. Ora, uma função que o máximo dela é igual ao mínimo é uma função constante, certo? Toda função cujo mínimo é igual ao máximo é uma função constante. Logo, a gente conclui que o potencial ele é constante, né? Qualquer que seja R pertencente ao volume V. Ou seja, se em toda a fronteira, né, não é numa parte da fronteira, em toda a fronteira o potencial tem o mesmo valor C, então o potencial ele tem o valor C em todo o domínio de análise, né? Então são essas 4 propriedades aí que a gente tinha para estudar de funções harmônicas. E aí nas próximas aulas a gente já vai resolver realmente, né, a equação de Laplace em coordenadas. A gente vai resolver o problema de valor de contorno da equação de Laplace em coordenadas cartesianas, em coordenadas esféricas e em coordenadas cilíndricas. E é isso.